Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal. Mais uma vez, meu nome é Cássio Aleluia e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre como que os maus ascendem ao poder e se tornam figuras que comandam as outras pessoas, tá? Aqui eu já estou falando um pouquinho sobre a conceituação de poder que eu quero colocar aqui. Não necessariamente o poder que eu estou colocando aqui seja o poder instituído dos prefeitos, vereadores, enfim, essa coisa toda, governadores e tal. Mas qualquer pessoa que exerça influência. Por que que os maus sobressaem? Bom, funciona assim e depois eu explico, tá? Primeiramente, pessoas com graus de psicopatia e paranoia, eles se posicionam frente à vida de forma diferente, de forma não articulada com a realidade dos fatos. Por ele fazer isso, ele tem uma certa vantagem sobre as pessoas que lidam com a realidade nua e crua. Tá claro? Bom, o que acontece? As pessoas que têm essas paranoias ou algum nível de psicopatia, como eu disse anteriormente, elas lidam com a vida de forma diferente e elas têm uma facilidade muito maior de se posicionarem de forma efetiva, de forma contundente em cima de algumas coisas. Por quê? Para elas, aquela forma de posicionamento que elas têm é toda a verdade, é toda a clareza de mundo e de vida que elas têm. Agora vem a nossa parte. Essas pessoas ascendem a condição de poder dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro de algum dentro do órgão que você pensar aí. Aí vem a nossa vez agora. Né? Você pensa, mas não tem tantos psicopatas assim, né? Isso não tem muita lógica. Não tem. Aí vem o próximo passo. Quando o raciocínio do psicopata ou do paranoico gera uma personalidade adoecida, que é a personalidade histérica. O que é a personalidade histérica? Você olha para a realidade, mas você não confia na realidade. Você precisa de alguém para validar a realidade. E quem que valida essa realidade com muita facilidade? Os psicopatas e paranoicos. Como você não acredita nos seus próprios olhos, vamos colocar assim, você depende de que pessoas à sua volta validem tudo que você faz. Isso caracteriza que você está em algum grau de histeria. Onde você precisa que as pessoas à sua volta validem a sua roupa, validem o que você diz, validem o que você come, validem as suas opiniões. Você é gaysista? Você é abortista? Você tem substancialidade para defender o que você acredita? Você é cristão? Você tem substancialidade para defender isso? Ou você precisa de um grupo para que você possa aderir àquele grupo e ficar tranquilo no seu raciocínio, sem que haja uma dissonância cognitiva forte. E você evita todo tipo de dissonância cognitiva. Desculpe. Então, olha só. Primeiramente, pessoas desequilibradas, vamos colocar assim, mentalmente. E Andrew Lobachevsky vai definir várias formas de desequilíbrio. Primeira forma de desequilíbrio. No nascimento, e ele vai citar, abre um aspas aqui, ele vai citar exemplos, tá? Então, no nascimento, a pessoa tem um problema lá e o cérebro dela é apertado de alguma forma que não deveria, gerando uma situação patológica naquela pessoa. Ou a pessoa nasce muito pobre e tem uma vida muito, muito pobre. A visão de mundo dela fica circunscrita naquela redoma e no que dizem a ela sobre aquilo, podendo gerar um problema
grave de paranoia, onde essa pessoa não avalia mais a realidade como tal, como ela é. Exemplo muito claro disso. Um senhor disse uma vez que tudo é luta de classes. Tudo é luta de classes. O que é isso? Paranoia. Não é tudo é luta de classes, não é assim. Quando a mamãe está amamentando o filho, o que está acontecendo ali é uma luta de classes. Quando o empregado ou o empregador fazem um churrasco na casa um do outro e tal, o que está acontecendo ali é uma luta de classes? Não, não é. Tem muito mais coisa acontecendo ali. Então, tudo é luta de classe? Não, não é. Então, isso é caracterizado por uma paranoia. Então, muitas e muitas e muitas pessoas, ao ouvirem isso, ao ficarem em algum momento chateadas com seus patrões, ficarem tristes de alguma maneira com as coisas à sua volta, o que elas fazem? Aderem a esse discurso sem uma análise profunda dele, com respeito, com vistas à realidade, ao que está na frente dela. Bom, perceberam aí? Então nós temos os desequilibrados mentalmente, que isso pode ser desenvolvido de várias formas. O Andrew Lobaczewski vai tratar muito bem disso aí no livro Ponerologia, Psicopatas no Poder. E agora vem nós aqui embaixo, que em tese somos normais, vamos colocar assim, mas somos irresponsáveis, hedonistas e morremos de medo da discordância, ou nos termos de Pascal Bernardin, a dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Pessoal, pensem se você consegue lidar com isso. Se você não consegue, saiba, alguém está exercendo um poder muito forte em cima de você e você não está tendo contatos reais com a realidade. Muito cuidado. Veja se você consegue lidar com isso. Dissonância cognitiva é você articular o seu pensamento sem parar com uma coisa que lhe é desagradável, com uma coisa que você não concorda. Você consegue fazer isso? Quando foi que eu descobri isso? Que eu tinha problemas sérios com respeito a isso. Quando eu me vi sendo um cristão em uma instituição de ensino nada cristã. Então o que acontecia? Os professores, os amigos, a maioria se colocavam de forma natural contra os preceitos cristãos. E o que eu fazia? Ficava atemorizado. Eu não queria nem pensar naquilo que aquelas pessoas diziam. Sei lá, Deus não existe. Pronto, ele joga essa frase, Deus não existe. Para que eu fique tranquilo e a minha mente não sofra dessa dissonância cognitiva, que é esse embate cognitivo, o que eu fazia? Não, não vou nem pensar nisso. Vou ficar aqui com a minha coisa, não vou nem pensar. Mas o que acontecia nesse momento? Eu não estava lidando com os fatos concretos que estavam diante de mim. Haviam problemas a serem resolvidos, haviam dúvidas, haviam dificuldades no meu raciocínio, dificuldades na minha fé, vamos colocar assim, que eu não estava lidando. E eu preferia não lidar. Aí eu preferia falar mal, né, dessas pessoas, dessa instituição, mas sem trabalhar de fato isso e me posicionar contra isso. Graças a Deus, devagar eu fui me ganhando confiança, lidando com esses problemas e consegui lidar, consegui trabalhar isso na escola, de forma que eu consegui fincar pé mesmo e dizer, olha, eu sou cristão, eu sou assim, você não concorda, por que você não concorda? E fui tratar com o meu horizonte de consciência. Por quê? O meu horizonte de consciência não era tão vasto nas áreas que eu queria que fosse, ou que eu me posicionava, acreditando estar
seguro daquilo. Quando questionado, eu percebia que eu não conseguia ver um pouco além do que aquela redominha que eu estava me prendia. Isso acontece com você? Isso acontece conosco? Acontece muito, pessoal, e devemos ficar muito espertos com isso. Porque a partir do momento em que nós perdemos a nossa individualidade e o nosso raciocínio fica diluído, o nosso pensamento, a nossa vida fica diluída no coletivo, nós estamos prontos a recebermos direcionamentos de pessoas desequilibradas mentalmente de alguma maneira. Por isso os maus ascendem. Uma pessoa comum, geralmente ela fica na dela, ela estuda, ela tem a família dela e ela não tem as aspirações de mudar o mundo, de impor o seu modo de viver às outras pessoas. Geralmente é assim. Por isso, muitas vezes elas ficam quietinhas e permitem que outras pessoas o façam. Tá claro, pessoal? Olha só, é necessário que nós não sejamos adoecidos mentalmente, nem coisas hereditárias, nem coisas adquiridas. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós não podemos valorizar e entrarmos na onda de pessoas paranoicas, que dizem coisas que não têm substancialidade real no concreto. Para isso, nós precisamos ser indivíduos. Para isso, nós precisamos falar o que nós estamos vendo. Bom, eu separei algumas coisas aqui para a gente fazer uma análise disso aí. Aqui está no livro Ponerologia. Aqui tem algumas coisas que se referem, né, não só a ele, mas também a ele, ao senhor Lenin, da Rússia lá. Olha só. Distúrbios de caráter paranoico. É característico do comportamento paranoico que as pessoas sejam capazes de um raciocínio relativamente correto e de discussões. O paranoico ele consegue, assim, minimamente correto, tranquilo. Desde que a conversa envolva pequenas diferenças de opinião. Isso é interrompido de forma abrupta quando os argumentos do interlocutor começam a minar suas ideias supervalorizadas, quando destroem seus estereótipos de raciocínio mantidos por muito tempo, ou quando a força os força a aceitar uma conclusão que eles já haviam rejeitado subconscientemente. Tal estímulo libera sobre o interlocutor uma torrente de discursos pseudológicos, amplamente paramoralísticos, quase sempre ofensivos e que sempre contêm algum grau de sugestionamento. Tá. Vocês sabem que o Lenin foi um cara matador de um monte de gente. Mas por que as pessoas aderiram àquele discurso? Por quê? Um discurso cheio de paralogismos, né, vamos colocar assim, que é um discurso falso, com aparência de verdade e que afaga o ego das pessoas que estão envolvidas naquilo ali. Porque hoje, tantos governos são fortes e poderosos para acabar com a sua população. Porque eles pegam um grupo de pessoas e atraem para o seu lado. Essas pessoas têm seus egos afagados, essas pessoas se tornam absolutamente, desculpem, histéricas, ou seja, não têm acesso à realidade. E essas pessoas começam a fazer leis, fazer coisa para que outras pessoas sigam. E essas pessoas, por quererem ficarem, por terem o desejo de ficarem tranquilos, sem dissonância cognitiva, sem que haja uma desavença entre ele e a sociedade, o que eles fazem? Aceita, não tem interesse em saber, não tem interesse em saber de corrupção, de lei, de nada, não tem interesse em nada. Não tendo interesse em nada, cada vez mais essas pessoas adoecidas vão crescendo. Pessoal,
É necessário que nós nos posicionemos como indivíduos diante dessa massa de pessoas adoecidas. Por quê? Como eu disse anteriormente, o paranoico aqui em cima e os histéricos embaixo. O paranoico inventa uma ideia, o histérico, por preguiça ou por medo, ou seja lá por quê, cargas d'água, assume aquela ideia do paranoico sem observação nenhuma. Mesmo que aquilo seja absolutamente contrário à realidade. Por isso, os paranoicos, os psicopatas, sobem ao poder. Muitas vezes por preguiça nossa, muitas vezes por irresponsabilidade, por medo. Bom, olha só aqui o tipo de coisa. Vamos observe isso aqui, por favor. Aqui, pessoal, são os PCNs. Pessoas que de alguma maneira se beneficiam, são beneficiadas, né, de dinheiro ou de cargo ou de alguma maneira pensam em leis como essa, propostas estruturadas como essa. Os PCNs são os padrões, né, de currículos nacionais, os projetos de currículos nacionais. Isso aqui é para a escola, isso aqui é para o seu filho, crianças e adolescentes, tá? Nos PCNs sobre orientação sexual, está escrito isso aí. Olha só, vamos lá. Propõe-se que a orientação sexual oferecida pela escola aborde com as crianças e os jovens as repercussões das mensagens transmitidas pela mídia, pela família e pelas demais instituições da sociedade. Tá, então alguém que está diluído aí fez esse texto e impõe isso a nós que somos pais. E os pais e professores. E os pais e professores concordam com isso? Não, não concordam. Mas eles lutam contra isso? Isso geraria uma dissonância cognitiva, isso pode gerar e gera uma guerra, gera você mudar seu modo de viver, seu modo de interpretar as coisas, de lidar com o mundo. Então, é melhor ficar quietinho. Eu fico quietinho e tudo bem. Que aí tem alguns livros do Olavo que falam sobre ser idiota. Você olha só para você mesmo, ídios, né? Você olha só para você mesmo, você não tem capacidade de olhar para o outro, de entender o que o outro está fazendo, de ter interesse, de lutar. Você quer viver tranquilamente, sem nada demais, só curtir. Hedonismo total, ficar de boa. E aí eles impõem isso aqui. Continuando. Trata-se de preencher lacunas nas formações que a criança e o adolescente já possuem, e principalmente criar possibilidades de formar opinião a respeito do que lhes é ou foi apresentado. O próximo parágrafo aí. Experiências bem-sucedidas com orientação sexual em escola, que realizam esse trabalho, apontam para alguns resultados importantes. Aumento do rendimento escolar. Então, quando o seu filho é orientado sexualmente lá, não só o que a família diz, né, mas o que a escola coloca, a sociedade, grupos sociais e a mídia, você precisa colocar tudo isso para as crianças e os adolescentes, eles melhoram. Você acha que é verdade isso? É lógico que não. Vamos continuar aqui. Esse outro ponto. Olha só. A sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado por meio das relações familiares. Assim, de forma explícita ou implícita, são transmitidos os valores de cada família adotada, de que cada família adota como seus e espera que as crianças e adolescentes assumam. Tá. De forma diferente, cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade, para auxiliar o aluno a construir um ponto de autorreferência por meio da reflexão,
Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado aqui orientação sexual, não substitui nem concorre com a função da família. A pessoa que escreveu isso e fala que não concorre com a instrução da família, essa pessoa ou ela é doente da cabeça ou ela é doente da cabeça. Ou ela é um paranoico, psicopata, ou ela é um histérico. Não tem como. Não é assim, é lógico que eles competem. Olha lá. O trabalho. Lá embaixo. O trabalho de orientação sexual da escola se faz problematizando, questionando e ampliando os leques de conhecimento e de ações para que o próprio aluno escolha o seu caminho. Então você vai problematizar. Aí você chega lá nas crianças e adolescentes, como o texto trata, e vai dizer, gay, aí pansexual. Vamos ver, vamos problematizar isso aqui, vamos perguntar, vamos... E aí? Quem fez isso? Por que nós aceitamos isso sem nem pensarmos, sem a mínima avaliação? Por que nós mandamos os nossos filhos para uma escola e nós não sabemos o que se ensina lá? Nós não temos a mínima noção do que se ensina lá. Dos valores, digamos, que nem são ocultos, explícitos e implícitos que estão aplicados ali na escola. Por que fazemos isso? Todas as vezes que isso acontecer, o mal vai subir. Hitler teve a sua ascensão dessa maneira. Por isso eu digo, pessoal, sejam responsáveis e lutem por tudo que vocês estão querendo, por tudo que você acredita. Não se dilua. Olha aqui, para finalizarmos, o tipo de regra que é estabelecida para nós. A manipulação curiosa e prazerosa, tá bom? Dos genitais e das brincadeiras que envolvem contato corporal nas regiões genitais são frequentes nos ciclos iniciais. Ciclos iniciais, pessoal, sei lá, são crianças de 2, 3, 4, 5 anos, né? Então a manipulação curiosa e prazerosa, as crianças de 5, 6 anos, 4, 5, é normal, absolutamente normal, é assim mesmo, tá bom? Agora vem o melhor ponto. A intervenção dos educadores nessas situações deve se dar de forma que aponte a inadequação de tal comportamento às normas do convívio escolar, não cabendo a eles condenar ou aprovar essas atitudes, mas sim contextualizá-las. Para o vídeo não ficar muito grande, vou terminando. Compete aos educadores compreender, então, que não se trata de uma aberração que justifique informar os pais. Então, seu filho de 3 anos, 4 anos, está manipulando as genitálias dele, dos colegas, de forma prazerosa e curiosa, e a escola não deve falar com os pais. Já você conhece alguém que aconteceu isso? Mas você sabia que essa é a regra da escola? Pessoal, por que o mal vai subindo, vai crescendo? Porque nós nos acovardamos e não falamos contra ele. Naquele vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo do canal aqui, muito pequenininho o canal, né? Claro, o primeiro vídeo e tudo mais. Já houve retaliações, acredita? Vieram pessoas falar, Cássio, cuidado, você não deve falar essas coisas, isso pode atrapalhar sim, atrapalhar assado, mas cuidado. Deixa tudo pra lá. Quando nós fazemos isso, quando nós ficamos de forma tranquila, o mal vai crescendo. Por quê? As pessoas malucas aí, malucas mesmo que eu estou dizendo, segundo o livro
ponerologia, elas não têm a mínima decência, o mínimo pudor, a mínima dificuldade em se posicionar e dizer. E conseguir adeptos e adeptos para suas ideias. E nós, muitas vezes, somos as pessoas que querem ficar tranquilas e nos adequamos à ideia dessas pessoas. Então, pessoal, observe essas regras. Quem escreveu essas regras? Quem escreveu essas regras é louco ou não é? Ou é louco ou mau caráter. Louco que eu digo, pessoal, ele pode ser um histérico. Alguém disse pra ele, tá? Nossa, que coisa. É mesmo, é mesmo. Pra poder ficar bem na fita. Aí ele monta essas regras, ele tem o poder na mão, ele monta esse tipo de coisa. Então, pessoal, é isso. Uma das coisas que faz com que o mal cresça é isso. Psicopatia, histeria, preguiça, desânimo, irresponsabilidade. Tá bom? Então, mudemos essas características aí e lutemos com as armas que tivermos contra esse mal que está aí, ok? Muitíssimo obrigado por assistir. Deixe seu comentário. Manda esse vídeo para outras pessoas e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!